boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sempre muito feliz na companhia de Jean Lourusso, que manda um oi para vocês e boas vibrações, e do meu filho Vitor, que está aqui ao meu lado, selecionando as últimas perguntas que vocês me mandam. Esse é o programa Mônica Bonfilho, onde eu respondo as dúvidas dos ouvintes, todo domingo, às 17 horas. Se você quiser me ver ao vivo, vai no Facebook, digite Rádio Mundial, e existem acho que 3, 4 logozinhos da Rádio Mundial, mas o que vale é o primeiro, que tem um M. Você vai me encontrar ao vivo lá na Rádio Mundial, eu vou responder a tua pergunta, tá bom? Vamos começar então? Primeira pergunta, olha. Mônica, a minha namorada recebe espíritos em casa. O que fazer? Isso é muito delicado. Eu lembro quando eu comecei com o meu processo espiritual, minha mãe também já recebia os espíritos em casa, minha irmã, eu tenho a lembrança disso. Eu lembro que a gente tinha uma secretária do lar e ela também recebia uma criança, um herê. Isso tudo deixava a gente muito impressionado. E essa moça que recebia o herê, ela ficava num quarto dos fundos e ela se sujava inteira de bolo, com guaraná, e falava feito uma criança, e a gente não entendia direito o que estava acontecendo. Só que eu acho que ela aproveitava um pouquinho do que ela estava fazendo, porque quando ela recebia o herê, ela pedia para ficar assistindo televisão, que eram os desenhos, e depois ela não queria mais trabalhar. Aí ela começou a receber o herê na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e não trabalhava mais. E a gente começou a ficar um pouquinho desconfiado. Eu lembro que minha mãe até acabou depois dispensando ela, porque na verdade ela não queria mais trabalhar recebendo o herê. Vi muitas vezes minha mãe incorporar também, e eu também. E ele me contou que ela fica sentada no meio da sala, ela desenha um giz, um círculo ou uma estrela e começa a falar um idioma estranho. O que você pode fazer, uma orientação que eu te dou primeiro. Allan Kardec, ele dizia que mesmo que a pessoa esteja recebendo um espírito, ela tem que ter disciplina. E tendo essa disciplina, a gente consegue tudo, a gente consegue evoluir. A primeira coisa que você pode fazer é, pega um paninho, um pano, uma toalha, pode ser uma toalha de rosto, coloque sobre a cabeça da pessoa, coloca os 2 braços aqui nos ombros da pessoa e força assim, ó, com os braços, você vai fazer 1, 2 e 3. E vai olhar para a pessoa, se bem que ela vai estar com o pano com a cabeça coberta, você vai falar malei-me. Malei-me é um pedido de desculpa. Malei-me é uma forma respeitosa de... Aí você pode perguntar. Você fala malei-me e pergunta, o que você quer? Quem é você? Qual é o seu nome? Geralmente no começo, a pessoa que está incorporando, até por inibição ou por vergonha, por quê? Lembramos que a gente não fica totalmente inconsciente. É que todo um padrão acaba sendo dominado pela ação de um espírito. Você não perde 100% a consciência. Não daria para você perder. Não tem como 2 espíritos habitarem o mesmo corpo. Você tem uma fração da consciência, sim. Só que você é dominado por essa força espiritual. Então você pode perguntar para esse espírito qual é o nome dele, o que ele deseja e qual o recado. Porque se ele veio à Terra, ele tem um recado para passar. Então você vai pedir malei-me e vai pedir. E você pode fazer uma oração, você pode fazer o Pai Nosso, Ave Maria, você pode fazer um cântico, você pode fazer alguma coisa que harmonize o estado espiritual da tua casa. Então você pode, quando ela começar a entrar num processo quase que se debatendo porque ela está incorporando, todo mundo, quem é da família, pode ficar de mãos dadas, pode mentalizar o Pai Nosso, por exemplo. Assim que o espírito incorporar, ela vai passar o recado ou simplesmente vai ficar quieta. Agora, eu tenho já situações que eu conheço de tanto meninas como meninos de aproveitarem a situação e abusarem da situação mesmo para tirar algum proveito. Então, em uma dessas ocasiões, a menina estava claramente enganando todo mundo. Ela estava brincando com a situação e todo mundo preocupado. Na época eu fui chamada, eu fui até lá e era uma brincadeira. Na minha frente ela não fez. Ou, se é um caso muito, muito pesado, na qual você pede para conversar, você quer saber o recado que quer dar e a pessoa continua se debatendo, debatendo ou falando muito palavrão, geralmente esses espíritos, sabe o que eles querem? Plateia. O próprio Allan Kardec já nos falava sobre isso. Melhor coisa a fazer,
fecha a porta e deixa a pessoa lá, porque o próprio espírito, vendo que não tem plateia, vai embora e vai dar sossego na casa. Mas assim, provavelmente a gente vai falar mais sobre esse tema. É muito delicado. Eu lembro quando eu era IAO, que eu tinha recém feito a minha feitura no Candomblé, e meus pais estavam num processo de separação. Eu lembro que quando eu recebia o meu orixá, eu recebia o meu erê, os meus pais não brigavam, porque se o orixá estava em terra, não podia ter briga em casa. E eu até aproveitei numa situação dessa, com 17 anos, eu aproveitei e às vezes eu ficava quietinha, dizia que eu estava na erê, só para eles pararem de brigar. Eu não fiz com má intenção, mas era a única forma de eu ter a minha casa estabilizada. Era eu mesmo estando, eu dizia que eu estava no estado de erê, mas eu não estava, mas pelo menos a gente tinha tranquilidade, tinha paz. Não é que eu não enganei minha família, mas era um movimento que eu tinha para ter um pouco de tranquilidade, que a gente passou momentos muito difíceis. De qualquer maneira, o caminho, o que é? Levar no centro espírita, porque tem que ter a disciplina, você tem que ter a orientação de um pai de santo, de uma mãe de santo, ou você ir no centro espírita para regular isso tudo. E, claro, você vai ter espíritos zombeteiros, que a gente tem que disciplinar exatamente para eles não virem à Terra, para poder ter uma vida harmônica e trazer o conhecimento para vocês, tá bom? Outra pergunta, Mônica, traz sorte levar papel, dinheiro na bolsa, na carteira? Sim, tem gente que coloca dólar, tem gente que coloca, enfim, uma nota de 50 ou de 20, o que você quiser. Mas traz, se você quiser levar, eu já contei isso aqui, inclusive, no programa. Um guru indiano, ele disse que você quer saber a sua situação financeira, como está hoje, abra a carteira. Dependendo do que tiver, se tem um bom dinheirinho lá, sua situação financeira tá bom. Mas se não tiver nada, ele explicava que isso pode trazer um prejuízo também relacionado à espiritualidade, porque isso traria um pouquinho de má sorte para você. Então é sempre bom ter um dinheirinho guardado, nem que você não mexa e não pague nada, mas traz prosperidade para as pessoas quando você tem as notas na sua carteira, tá bom? Outra pergunta. Olha que interessante. Perguntaram sobre Lúcifer. E hoje eu estava me arrumando até para vir para a Rádio Mundial. Meu Deus, como é que chama depois Bom, não me lembro agora. Sempre. Na Universal, não? Não. Eu não me lembro. Eu sempre confundo. Tem um seriado que é o Lúcifer, né? Que inclusive o pai dele, o ator que faz o Lúcifer, eu não sabia, fiquei sabendo hoje. O pai dele é um pastor, né? Então todo mundo fala que é muito contraditório, o pai pastor na Inglaterra e tem um filho que atua como Lúcifer no seriado. E quem é Lúcifer? Lúcifer não é Satã, são dois seres distintos. O Lúcifer tem relação com o planeta Vênus, que ele é a estrela brilhante, a estrela matutina, é a primeira que aparece, e Lúcifer, em Apocalipse, está retratado que ele é o resplandecente e é considerado a estrela do amanhã. Não sei se vocês sabiam, mas segundo Helena Blavatsky, um dos papas de Roma no século IV e V, não só apenas outros papas eram considerados luciferianos. Eles se diziam luciferianos porque Lúcifer, a tradução de Lúcifer significa luz que se fez. E ele é considerado como um portador de luz. Ele surge das profundezas do caos e se fez luz. Então ele é diferente de Satã. Satã é adversário. Quando alguém me contradiz, quando alguém é meu adversário, quando alguém briga comigo, me critica, seja em qualquer situação, de certa forma ele está usando o gênio contrário. O Lúcifer, a ideia de Lúcifer, o que foi? Isso, basicamente, na Idade Média, as pessoas que tinham conhecimento, que propagavam o conhecimento, algumas dessas pessoas, existiam seitas, inclusive luciferianas, eram as pessoas que tinham conhecimento, sabiam ler e escrever e conseguiam propagar a verdade. Seria mais ou menos isso. Depois ele foi destoado um pouquinho, essa ideia de Lúcifer, ele ficou no mesmo padrão negativo de Satã. E é o que eu falo para as pessoas, hoje como angelóloga, você não vai ficar falando sobre Lúcifer porque ele criou uma egrégora negativa, mas a princípio a tradução seria luz que se fez, e a luz ou estrela matutina, tá? Mônica, como é que ficam os pais que abandonam os filhos? Tem um ditado espiritual e um ditado popular que diz: aquele que abandona, um dia também será abandonado.
Então, assim, vale o mesmo, inclusive, para animais. Então, as pessoas que abandonam os animais, pode ter certeza que lá na frente ela vai ter o mesmo destino do abandono como se fosse de um animal. Como é que ficam os pais que abandonam os filhos? Vale tanto para filhos, tanto vale para os pais. Então, a gente critica, com razão ou não, isso é mais um estado mais espiritual, filosófico. Eu também não vou julgar quem fez ou não fez. As pessoas criticam o aborto, mas também as pessoas também deviam criticar na mesma igualdade os pais que abandonam os filhos, os pais que não têm. Nós somos no Brasil mais de 5 milhões de crianças que não têm o nome e o registro do pai. Isso também é crítico, né? Mas como ficam os pais que abandonam os filhos, lá na frente, a mão de Deus pesada, pode ter certeza que ele será abandonado também. Porque você acha que filho vai cuidar depois desse abandono? Negativo. É muito difícil, né? Existem processos espirituais que nós não conseguimos refletir no momento que acontece, mas a mão de Deus é muito pesada, né? Deixa eu ver outra pergunta. Tem uma pergunta legal aqui, ó. Um rapaz perguntou para mim se existe um gene no corpo humano que pode determinar se nós somos mais fadados ou levados a crer na espiritualidade e por que outros não, que são pessoas, são ateus, que não acreditam em Deus. Na verdade, existe um gene chamado gene de Deus. Dean Hammer, que é um geneticista com doutorado em Harvard, ele tem vários prêmios, ele analisou 1.000 voluntários e ele encontrou em 47% desses voluntários um gene chamado VMATZ, que ele é responsável pelos processos de religião e também de espiritualidade. Então, se você é uma pessoa religiosa ou como eu, espiritualista, você tem o gene VMATZ. O nome do gene é esse, VMATZ. Ele sim é responsável pela espiritualidade e pela fé que você carrega. Então, quem tem esse gene seriam pessoas mais predispostas a seguirem uma religião ou um conceito relacionado à espiritualidade com mais força, né? Deixa eu ver aqui. Há tanta pergunta. Toda vez eu mostro aqui para vocês o tanto de... Tá até caindo, tanto de pergunta que eu recebo, ó. Aqui, ó, acabou de cair até do bolo que eu estava aqui, ó. Por exemplo, uma pessoa perguntou para mim, ó, como descartar um pantáculo? Se você fez um pantáculo, você pode... o pantáculo é um desenho, esse desenho tem ritos antiguíssimos que você pode usar para proteção, e tem pessoas que, após atingir o que elas desejam, elas querem descartar o pantáculo. Você pode, no caso do pantáculo em papel, você pode queimar, e se ele for de metal, você pode enterrar. Assim você está devolvendo o pantáculo ao universo, tá bom? Tem uma pergunta aqui que é triste, é boa, mas também triste pelo fato que aconteceu. Ó. Até vou beber um pouquinho d'água. Mônica, onde estava o anjo da guarda no caso da moça que morreu no Rio de Janeiro, que fez um procedimento cirúrgico, que ela morreu agora essa semana passada? Vocês souberam do caso, né? Uma bancária, o nome dela é Lilian Calisto, de 46 anos, e quem fez o procedimento na casa dele foi o médico Denis César Barros Furtado. E ela me perguntou, ela falou, Mônica, onde é que estava o anjo da guarda dela que não a salvou? O que aconteceu? Os anjos se comunicam conosco através da intuição, do intuere. Então, provavelmente, alguém deve ter falado para ela, não vá para o Rio de Janeiro, provavelmente o marido ou o enteado, não vá para o Rio. Ou, quando ela se depara com o procedimento na casa do Dr. Denis, quer dizer, provavelmente ela deve ter tido uma intuição de, meu Deus, eu acho que eu não vou fazer. O problema da gente é que a gente não segue a nossa intuição. Se nós seguíssemos mais a nossa intuição, muita coisa, muitas situações, muitas pessoas estariam vivas. No caso dela, a gente entende que foi o momento dela, porque ninguém morre antes do tempo e nem depois.
Mas é muito triste imaginar que uma pessoa como ela passou por um procedimento onde o anjo da guarda, ele tem as limitações, ele consegue orientar e nos afastar do mal durante um tempo, depois ele não consegue mais. Ou, por exemplo, quando a pessoa fala para mim assim, Mônica, o que acontece com uma pessoa, como no Rio de Janeiro também, as pessoas são baleadas. Como é que acontece isso? E o anjo da guarda é o mesmo sentimento. Algo pode ter motivado ela, um pedido para ficar em casa, ela insiste em sair e acontece isso. Mas, gente, quando chega a hora, não tem jeito, né? Quando chega o nosso destino, o nosso momento, no nosso encontro com Deus, não tem como a gente... Aliás, o Chico Xavier, ele tinha uma história bonita, linda, né, até. Sobre isso um dia eu vou contar para vocês. Ele contou para mim quando eu estive com ele acho que em 96, eu estive com ele 2 horas, eu fiquei com ele conversando em particular. E uma das coisas bonitas que ele falou para mim, ele falou... aliás, quando ele me viu, ele falou, eu assisto a senhora todo dia na televisão, eu fazia um programa na TV Bandeirantes. Ele beijou minha mão, eu beijei a mão dele. E ele pegou nas minhas mãos, ele falou, se prepara, porque o mundo é muito injusto com pessoas que estudam e falam sobre anjos. Você vai ter... Ele falou assim, ele falou várias coisas, mas ele falou, o seu caminho vai ser muito árduo. E eu digo para vocês, mesmo falando sobre anjos, às vezes acontecem coisas assim um pouco difíceis, que aí eu lembro das palavras dele, lanço para o universo e falo, bom, ele me avisou que isso ia acontecer, acaba acontecendo mesmo, a gente tem que seguir em frente confiante. E lembrando as palavras dele, tinha uma placa em cima, na cama dele, que ele falava, tudo passa, tanto os momentos bons como os momentos ruins. Lembra disso, tudo passa, tá bom? Outra pergunta. Mônica, eu queria fazer uma estrela tatuada, o que você acha? Eu acho lindo, se você quiser fazer, eu acho que não tem problema nenhum. Mas eu aproveitei e eu queria fazer um comentário com vocês. Eu tenho um rapaz que eu sigo no Instagram, ele tem 2 estrelas tatuadas, uma aqui no ombro esquerdo e outro no direito. Só tem um problema, ele fez a estrela invertida, porque a estrela tem 5 pontas, não é? Mas se você inverter ela pode virar um símbolo do mal, um símbolo satânico, porque aí você vai ficar com os chifres em cima. Não sei se eu estou sendo clara. Quando você faz a estrela, você faz com uma ponta para cima, né? Aí você fecha, você vai ficar com 2 pontas embaixo, correto? Se você inverter, se você fizer o contrário, você tem um símbolo satânico, um símbolo mais para uma negatividade, um símbolo luciferiano, satânico, e não é legal. Então, sempre quando você vai fazer alguma coisa com estrela, ou em festas que a gente vê muito, a pessoa cola várias estrelinhas, a estrela sempre tem que ficar com uma ponta para cima e as 2 para baixo, tá? A estrela, quando ela é bem feitinha do jeito que eu expliquei para vocês, no livro de Daniel, ele diz que no momento da ressurreição, os justos serão reconhecidos por uma estrela que eles estiverem no corpo. Claro que ele poderia estar fazendo uma alusão também aos judeus, mas quem tem estrela no corpo já é um significado para ser reconhecido no momento do juízo final. Se bem que eu acho que hoje nós vivemos um umbral, nós vivemos aí, na verdade, um grande purgatório, né, gente? Porque o que vivemos hoje, também até mesmo a situação no Rio de Janeiro que está acontecendo, que é um caos, o próprio Brasil, tão difícil, lembrando que nós vamos ter em 2019 momentos que nós vamos ter que estudar sobre isso, o próprio Chico nos alertou, vamos ter consciência de quem nós vamos eleger para presidente também, é importante isso, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Toda vez que eu faço, toda vez não, mas, sei lá, de 5, 10 pessoas que eu faço atendimento, 1, 2, elas falam assim para mim, Mônica, não fala sobre morte. E existe um padrão das pessoas com menos cultura que elas falam muito em morte na consulta. Por quê? Provavelmente elas vão te orientar depois para você fazer um trabalho, para você cortar essa energia da morte. Primeira coisa, que se tiver morte mesmo no teu caminho, no meu, do meu filho, de qualquer um, não dá para a gente cortar. A gente pode seguir os padrões do nosso anjo e a gente vai ter, através da intuição, nós vamos cortar o mal. Mas quando é destino, quando o dia acontece, vai acontecer, a gente não pode fazer nada. Às vezes tem coisas que são imutáveis.
No caso de muita gente que fala sobre isso, geralmente quem tira as cartas é uma pessoa mais simplista, ela vai vir com a história de querer fazer um trabalho para limpar. Olha, gente, eu lembro que quando eu era mais jovem, eu trocava uma consulta com um amigo meu, Walter, um grande astrólogo. Ele nunca falou nada sobre isso. E pessoas com mais conhecimento, geralmente elas não vão incomodar o consulente falando coisas pesadas. Até porque tem muito assunto, não dá para ficar falando essas coisas pesadas, que a gente tem que falar do que é vida. Então, toma cuidado onde você anda também, para não ouvir coisas negativas e ficar com um aspecto pesado da tua consulta, tá bom? Mônica, por que nós ficamos um tempo como amigos de alguém e depois eles vão embora? Existem missões, existem pessoas que podem ser como anjos, elas vêm num momento difícil que você pode estar vivendo e depois elas saem, vão fazer um outro trabalho, vão ter um novo caminho. Mas acontece, os amigos, se eu não me engano, acho que em toda a tua vida você vai ter praticamente um amigo do qual você conheceu na tua infância que vai te acompanhar para o resto da vida. Um só, gente, de tantos que você passou. Então é natural que ao longo da tua vida você encontre pessoas, passe um tempo com elas, depois o karma se cumpre, o dharma é feito, a comunhão entre vocês acontece e depois vai cada um para um lado. E eu sei que algumas pessoas ficam com vontade, mas eu quero procurar a pessoa, quero voltar a ser amiga dela. Não dá. Tem situações que não dá. Aconteceu comigo, deve ter acontecido com você. Fique bem, não fique insistindo para voltar a uma amizade. O tempo era outro, os astros eram outros, então não fique incomodada porque que aquela pessoa saiu da sua vida, tá bom? Mais uma pergunta? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Tem tanta perguntinha tão bacaninha aqui, mas não vai dar tempo. Eu vou fazer, estamos já quase terminando o programa. Eu vou fazer a última aqui para vocês, Mônica, magia voodoo e odô é a mesma coisa? Essa é a pergunta da Lara Nunes que ela mandou para o meu e-mail. Sim. E quem pratica o voodoo é chamado de conjur ou conjur. Na verdade, a magia voodoo é um feitiço. Ele vai fazer poções que vão atrair sorte, dinheiro, enfim, prosperidade e também magias relacionadas a processos de vingança. Na verdade, essa magia começou no Haiti, depois os negros escravizados foram para os Estados Unidos, ficaram em New Orleans e lá eles começaram a prática do voodoo. Tanto que em livros escritos por americanos, o que nós fazemos aqui no Brasil com o espiritismo é muito confundismo com o voodoo, as pessoas têm uma certa dificuldade. Tem uma escritora que fala sobre física quântica, ela diz que nos centros espíritas as pessoas fazem o voodooísmo, que não é. Então ainda existe muita confusão no termo, mas na verdade quem faz isso é um feitiço, seja para o bem, seja para o mal, e geralmente não existem centros, são feitiços individuais feitos na casa da pessoa, tá bom? Eu vou terminando por aqui porque eu vou deixando os meus recados antes de eu terminar, que o Jean vai me avisar. Lembrando que no dia 4 de agosto, num sábado, às 14 horas, eu vou estar na Bienal relançando 3 livros, Os Anjos, o Tarô e a Magia, pela editora Alfabeto, lá no stand deles. Eu vou estar lá esperando você, quero te receber, quero te dar um abraço. Você que me acompanha aqui na Rádio Mundial, no Facebook e no Instagram. No Instagram eu estou como Mônica dos Anjos 72, no Facebook como Mônica Bonfilho, eu tenho uma página oficial lá que você vê, acho que tem 185 mil pessoas, você me encontra lá. E durante a semana, eu faço os atendimentos como astróloga, com mapa astral e tarô, e é um exercício muito bacana. O dia que você quiser, entre em contato com a gente. E os livros, né? Sempre eu tenho um livrinho meu aqui, para você estudar sobre espiritualidade, são vários temas que eu tenho. Você pode encontrar na minha lojinha no site, que é o www.companhiadosanjos.com.br. Lá você vai encontrar livro de salmos, dos anjos, do tarô, da magia, orixás, jogo de búzios, teurgia, que mais? Tarô das almas gêmeas, que mais? Histórias, dicas e magias, e tem um monte de livro lá. Os preços estão bem acessíveis, porque como eu sou editora, eu corto o valor da loja, você vai ter o preço da editora, fica bem acessível para todo mundo. Você pode fazer sua compra lá.
Nós temos uma equipe que faz todo o atendimento para você, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então, dia 4 de agosto, na Bienal, às 14 horas, na Rua O, estande 21, tá bom? Eu vou ficando por aqui, o Jean já está me sinalizando, e domingo eu volto para mais um programa. Mônica Bonfilho, gratidão, namastê.